Quero lembrar você o seguinte: no dia 8 de outubro, acho que é dia 8, que é sábado, tá? Você vê lá, se cai sábado é dia 8. Guarda na sua agenda, nós vamos ter a Feira das Nações, né? É aquele momento em que cada classe de escola bíblica dominical vai representar uma região do nosso país. Nós vamos ficar aqui de 5 horas da tarde até mais ou menos umas 8, 9 horas da noite. E nós vamos ter várias barracas servindo comida típica, tudo para arrecadar fundos para nós enviarmos para o campo missionário. Tinha uma outra coisa que eu precisava falar que eu não estou lembrando agora, mas assim que eu lembrar a gente vai colocando aí, tá bom? Efésios capítulo de número 4, eu vou ler os versos de 1 a 2 apenas, tá? E vou explicar para vocês o que vai acontecer aqui nessa noite. A palavra de Deus diz assim: como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Vamos orar ao nosso Deus? Pai, muito obrigado a Deus por esta noite. Eu agradeço ao Senhor por esse privilégio que nós temos. A gente está aqui hoje, ouvindo a Tua palavra, adorando ao Senhor, vivendo comunhão. Isso tem sido um privilégio para nós. O outro privilégio, ó Deus, é poder falar com o Senhor, é poder abrir o coração, é poder ter esse diálogo com o Senhor. Isso também tem sido um motivo de grande gratidão no nosso coração. Eu louvo a Deus também, Deus, pela vida da Marina, pelo ministério de evangelização dessa igreja. Dê à tua filha visão, dê à tua filha energia, vigor, para a gente fazer aquilo, ó Deus, que é um dos grandes chamados que nós temos, que é anunciar as boas novas do Evangelho. Desperta, Pai, a tua igreja para isso também. Em nome de Jesus, eu te peço que lance luz sobre esse texto, para que a gente entenda e, entendendo, nós possamos aplicar isso na nossa vida. Oramos em nome do poderoso Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Queridos, nós estamos trabalhando já há algum tempo nessa carta de Efésios, não é? E nós tivemos uma parada. O pastor já não prega nessa carta mais de mês. Primeiro nós tivemos aí a quinzena da juventude, depois nós tivemos a presença de missionários, e tudo isso foi muito providencial, porque junto com isso eu entrei numa crise de tosse que não parava mais. E eu tossi, irmãos, horrores. Você não tem ideia do quanto eu tossi. Aqui era quase nada, mas em casa, que eu podia realmente tossir como se deve tossir quando se está com tosse, você pode imaginar aí o que eu sofri, né? O meu organismo sofreu. E graças a Deus, depois de muita oração e muito clamor ao Senhor, nós entendemos que Deus lançou luz, né? E a gente associou algumas coisas do histórico lá, desde quando eu era pequeno, com algumas questões que aconteceram um mês atrás, e nós estamos entendendo, vamos precisar naturalmente de uma posição médica, o médico vai bater lá o martelo, que tudo tem a ver com uma sinusite, não é? Então todas aquelas mandingas que os irmãos me passaram não adiantava, porque não era para sinusite, né? E aí a minha filha, então, ela deu a mandinga certa, ela pegou um vidro de soro desse tamanho e falou: espreme isso no seu nariz, pai. 70% da tosse foi embora na hora. E de lá para cá eu venho sofrendo. Aí o Vitor até me perguntou: é rinossoro? O pastor falou: não, é raiz. Eu pego o negócio, é desse jeito, é raizão mesmo, tá? E está limpando. Agora eu vou ao médico essa semana, um alergista, né? E aí vou explicar isso, se Deus quiser, se for isso. Eu acho, você vê que o tempo que eu estou falando com vocês aqui, e eu vou tossir só para não perder o costume, tá? Amém ou não, irmão? Então, mas agora nós estamos retomando nessa carta, né? E a última vez que nós falamos dessa carta, nós fechamos o capítulo 3. E isso foi também providencial, porque junto com o fechamento do capítulo 3, nós fechamos um dos grandes blocos dessa carta. Essa carta de Efésios, ela é dividida em duas grandes partes. A primeira delas, ela fala do conteúdo teológico, ou seja, Paulo vai explicar para a igreja o chamado de Deus, como é que Deus trouxe a existência à igreja.
o significado dessa comunidade, o que isso representa, qual é o sentido da gente estar aqui, do que é formado, qual é a natureza da igreja. Tudo isso Paulo fala dos capítulos de 1 a 3. E além de ensinar isso para eles, não é? Além de ensinar, Paulo também orou a Deus para que eles pudessem compreender essa dimensão espiritual, essa dimensão tão significativa a respeito da igreja, né? E isso traz para nós níveis de informações muito importantes, porque a gente desconstrói aquela ideia de que igreja é um lugar que eu vou, de que igreja é um lugar para reunir famílias, embora tudo isso esteja no pacote do que é uma igreja, mas existe coisa muito mais profunda aí. E, na verdade, nós aprendemos até aqui que eu não devo apenas resumir a minha vida ou reduzir a minha vida a idas e vindas à igreja, mas eu preciso ser igreja. Foi para isso que eu fui chamado. Eu fui chamado para ser igreja, para pertencer ao povo que Deus, em Cristo Jesus, está chamando à existência, e um povo que um dia se encontrará com o seu Senhor. Agora, no segundo bloco, que é o que nós estamos entrando agora, e é isso que se refere o segundo bloco, nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo agora vai falar do conteúdo prático. Então, o que ele vai falar agora? Bom, se Deus está chamando uma igreja, se Deus está reunindo um povo, não é? E ele já explicou a natureza desse povo, ele já explicou a origem desse povo, ele vai dizer agora como que, na prática, as pessoas que pertencem a esse povo devem viver, tá? Então, o que Deus está fazendo, chamando a igreja, a gente aprendeu até o verso de número 3, até o capítulo de número 3, e agora ele vai falar da questão prática, tá? Então, na primeira parte da carta, Paulo fala da obra de Deus em Cristo, em trazer a existência à igreja, e agora ele vai falar a respeito desse povo. Ele já falou, por exemplo, uma coisa muito importante sobre a união dessas pessoas. A igreja, quando você lê o Novo Testamento, você vai ver que todos os escritores bíblicos, eles usam termos que remontam a uma unidade, um bloco, não é? Então, ele fala dessa unidade da igreja e ele vai agora ensinar como é que vive, tá? Então, a ideia aqui é da gente aprender agora a forma prática da igreja. Deixa eu só me reconectar aqui, irmãos, que eu acabei pulando uma série de informações aqui, mas tudo bem. Deus sabe de todas as coisas, tá? Uma coisa que eu quero destacar aqui, que tem a ver com a atualidade, e eu quero até ver se no próximo domingo de manhã eu amplio um pouco essa conversa, é a respeito da unidade da igreja e o cenário político que nós estamos vivendo, tá? Você pode observar que este pastor aqui quase não fala a respeito de temas políticos, não é? Até porque eu entendo que eu, como pastor, qualquer fala minha pode ter uma representação muito grande, pode também ser motivo de muita distorção. Então, até as minhas redes sociais eu evito, às vezes o dedo coça, tá, irmãos? O dedo coça, às vezes, para compartilhar uma coisa, para curtir outra, mas eu tento me posicionar de uma forma nesse momento, muito neutra, a despeito de eu ter as minhas preferências nesse sentido. Mas o que eu quero dizer para você é que o cenário político mostra o quanto a igreja ela precisa investir na sua unidade. Porque o que o cenário político acaba apresentando para a gente é que parece que as forças que nos separam são mais fortes do que as forças que nos unem. Não é? Então a gente vê uma igreja às vezes fragmentada, de vez em quando um pastor vai lá e ele fala uma coisa política de um jeito, e de repente um outro pastor pega, rebate, isso tudo em rede social. E eu fico pensando assim, nossa, como é que o mundo vê isso? Como é que a sociedade não cristã vê o retrato de uma igreja que não consegue se manter unificada, não consegue se ver como um só povo? E a carta aos Efésios vem ensinar isso para a gente. Paulo vai sair da exposição do que Deus está fazendo em Cristo Jesus, ele vai sair das indicações, ele vai parar de indicar quem nós somos, e agora ele vai para o imperativo, para a exortação. Ele vai dizer como que as pessoas que pertencem a Cristo
que são chamados de igreja, devem viver. Por essa razão, ele abre essa carta, essa nova sessão, dizendo aí no verso de número 1, como prisioneiro no Senhor, eu rogo a vocês que vivam da maneira digna da vocação que vocês receberam. Aí na palavra receberam, a palavra original cabe, vocês foram chamados. Aliás, cabe mais vocês foram chamados do que vocês receberam. Mas as duas cabem aí, talvez eu fale mais chamados do que receberam, tá ok? Então, antes da gente prosseguir aqui, a gente precisa fazer uma ressalva bem importante aqui para nós. Nos 3 primeiros capítulos dessa carta, Paulo fez 2 coisas importantes. Ele ensinou e ele orou. Agora, ele vai exortar a prática da vida cristã. Então você observa aqui que existe um trio de ações que serve de exemplo para todo líder da igreja, e até para que você entenda como que o pastor pensa, como que o pastor trabalha. E não só o pastor, mas todo líder de igreja, é professor de escola bíblica dominical, é líder A, é líder B, líder C, todos eles precisam seguir exatamente essa linha de ação que o apóstolo Paulo traz aqui. Ele primeiro ensina, além de ensinar, ele ora por essas pessoas. E além de ensinar e orar por essas pessoas, existe uma tarefa que ele precisa executar e que talvez seja o ponto mais complexo dele como líder e de nós como líderes, que é ensinar, exortar, orientar, empurrar, espetar as pessoas para colocarem em prática aquilo que foi ensinado para elas. Isso é muito importante no que se diz respeito à igreja. Nós vamos ensinar as coisas para vocês, nós vamos orar pela vida de vocês, mas nós precisamos fazer tudo que está ao nosso alcance, para que aquilo que você ouviu e aquilo que nós estamos orando pela sua vida, você consiga trazer isso para dentro da sua casa, para dentro da sua família, para o seu coração, para a sua mente, para que você aplique essas coisas todos os dias da sua vida, para que você sente com seus filhos e conversem sobre essas coisas e os instrua da mesma forma. Isso é a igreja de Jesus. Então, depois de ensinar sobre o incrível propósito de Deus em trazer à existência a igreja, povo formado pelos salvos em Cristo Jesus, Paulo agora vai fazer esse apelo para eles. Ele diz, eu como prisioneiro do Senhor, e ele realmente está preso aqui, a gente já falou disso no primeiro capítulo, ele realmente está preso. Isso aqui é uma das cartas da prisão, Paulo escreveu 4 lá na prisão aqui, mas ele diz que ele não é prisioneiro de Roma, ele não é prisioneiro do imperador, ele é prisioneiro do Senhor, ele é prisioneiro do seu chamado, ele é prisioneiro da sua consciência cativa ao Senhor, ele é prisioneiro do amor que ele sente pelas ovelhas. Isso é uma coisa que muita gente não entende na vida de um líder. A gente não muda de posição de uma hora para outra. Pastores entram em crise. Inclusive agora eu fiquei sabendo, no tempo que eu estava em Belo Horizonte, que mais um pastor, que eu acho até que é batista, eu não consegui me aprofundar, porque eu fiz tanta coisa lá, eu tive que fazer tantas coisas que eu acabei perdendo, mas suicidou-se no Espírito Santo. E a mulher saiu desorientada para dentro de um mato e não estavam nem achando mais ela. Então, o pastor, às vezes, ele tem várias questões na cabeça dele, e às vezes ele pensa assim, poxa, eu vou mudar o roteiro da minha vida. É muito melhor eu ter uma profissão, eu vou descansar, eu vou viver melhor, mas a consciência dele está cativa ao Senhor. E muitas vezes o Espírito de Deus vai lá no coração daquele homem e diz assim, mas como é que você vai fazer com essas pessoas? Como é que você vai fazer com a igreja de Jesus? É por isso que eu sempre falo para pastores que às vezes vêm dizer para mim, poxa, a minha igreja é difícil, eu vou embora, ficou lá 1 ano, 2, eu falo assim, mas quem vai ajudar essa igreja se ninguém paga o preço de pastorear a igreja de Corinto? Todo mundo quer pastorear Filipenses, todo mundo quer pastorear Efésios, mas Corinto é povo de Deus. E Paulo abre dizendo isso. Então, Paulo diz, eu sou prisioneiro, mas é do Senhor, não é de Roma, não é? E ele vai fazer um apelo à igreja. Ele vai dizer, vocês precisam viver da maneira digna da vocação que vocês receberam, ou que vocês foram chamados. É como se Paulo estivesse dizendo assim, gente, os 3 primeiros capítulos que eu escrevi para vocês mostram o chamado, o profundo chamado de Deus na vida de vocês.
e mostra quem vocês são, o que Deus fez com vocês e aonde Deus os inseriu como povo. Isso é uma coisa que você precisa entender. A obra de Deus, além de ser, ela não se limita apenas a uma obra no indivíduo. A ideia que a gente vê no plano de redenção não é a ideia só de uma vida nova ou de um indivíduo novo. Essas coisas estão inseridas. Mas a grande ideia que a gente vê no plano de redenção, desde o chamado de Abraão, é Deus trazendo à existência um povo novo. É aquilo que alguns comentaristas chamam de uma nova sociedade. E que nós já começamos a viver ela aqui. E se você quer conhecer um pouquinho mais do que é viver nesse novo povo, nessa nova sociedade, você vai ler talvez os 2 ou 3 capítulos mais difíceis dos evangelhos. O Sermão do Monte. Eles são os capítulos mais difíceis que nós temos para ler. Porque é lá que Jesus vai dizer para essa gente, para esse novo povo, que está sendo chamado, que quando alguém te bater numa face, você tem que dar a outra. Que quando alguém roubar de você alguma coisa, você tem que chamar o camarada e falar assim: olha, você esqueceu a capinha do celular que eu comprei. Você roubou o celular, mas eu comprei uma capinha nova. Peraí, toma aí também. Mais ou menos assim, doideira, né? Então, a igreja vai sendo chamada e Paulo vai dizendo: eu quero fazer um apelo. E essa palavra rogar, ela vai dizendo para nós que não é um pedido convencional o que Paulo está falando. E talvez ele, tão desesperado no coração de entender o chamado da igreja e de passar isso para eles, ele diz: eu quero rogar a vocês, vivam da maneira digna dessa vocação que vocês foram chamados como igreja. Algumas coisas precisam ser compreendidas aqui. Primeiro, o que é viver de maneira digna, e segundo, é essa vocação que nós fomos chamados. Tá? E para a gente compreender a intenção inicial de Paulo, nós precisamos entender a natureza do chamado. A gente precisava, né, e você pode ir lá no YouTube, na época de Paulo não tinha, voltar em tudo que a gente falou sobre a igreja. Existem 2 características marcantes que devem estar presentes quando o assunto é povo que Deus está formando em Cristo. Tem 2 coisas que é marcante. A primeira dela diz da unidade. Esse povo se constitui um corpo, um edifício, um templo, uma família. Esse é o povo de Deus. A gente pode criar a confusão que for, mas o que a Bíblia traz para a gente de visão desse povo que Deus está trazendo é a visão da unidade. Porque a própria unidade da igreja reflete, espelha a unidade da Trindade. Então, quando nós estamos vivendo essa unidade, quando a igreja vive isso, ela está refletindo a unidade que começa lá em Deus. O segundo aspecto importantíssimo desse povo é que ele foi chamado para ser santo. Então ele foi chamado para ser um povo, e ele foi chamado para ser um povo santo, ou seja, separado dos demais. Ele foi tirado de um lugar e colocado em outro lugar. Isso é completamente na contramão do que as pessoas estão vivendo hoje. Elas entram na igreja, não é? E elas querem viver aquele mundo da igreja, mas elas querem também ser do jeito que elas acham que devem ser. Isso não é bíblico, isso não funciona. Isso descaracteriza a realidade daquilo para o qual nós fomos chamados. Então, um dos aspectos é esse: Deus chamou para ser santo, separado dos demais. E para viver, esse povo, como povo separado, é um povo que deve viver em torno das leis daquele que o chamou, daquele que o formou, que é o próprio Deus. Então, em Cristo, nós fomos chamados para sermos uma unidade e vivermos desta forma. Agora, veja bem, quando a gente manifesta na prática essa unidade, é o mesmo que dar o devido valor, a devida honra e a devida dignidade a esse chamado. Poxa, eu fui chamado para isso. Eu fui chamado para ser um povo com os outros. Um único povo. E quando a igreja vive isso na prática, quando ela trabalha nisso, quando ela investe nisso, quando ela trabalha ali resistindo a si mesmo para não viver ao contrário disso, é como se ela estivesse dando o devido valor, a devida honra e vivendo dignamente chamado, essa vocação para esse chamado para ser igreja. Da mesma forma,
Quando a igreja manifesta a sua pureza moral, a sua pureza ética, a sua pureza doutrinária, ela está vivendo dignamente o seu chamado para a santidade. Então, quando Paulo diz que ele, como prisioneiro do Senhor, ele conclama a igreja a viver de maneira digna a vocação, ele está dizendo: olha, igreja, vocês devem dar o devido respeito, a devida honra e se esforçar o máximo para viver apropriadamente do jeito que vocês foram chamados para viver. Entendeu o peso da palavra de Paulo para essas pessoas? Depois que ele escreve esses 3 capítulos, não é? Então, em outras palavras, é como se ele tivesse dizendo: Deus chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz, e depois inseriu vocês na família dele, a igreja, e esse povo deve viver em unidade e em santidade. Viva isso com propriedade, tendo sempre em mente essa coisa, esse valor do ser igreja. Então, o que Paulo vai fazer agora aqui é o seguinte: olha como é que tudo tem a ver com o que ele vai escrever. Ele vai investir agora 16 versículos do capítulo 4, os 16 primeiros versículos do capítulo 4, ele vai investir só para trabalhar a unidade da igreja. 16 versículos. Ele vai falar só de unidade da igreja. Depois, no versículo 17 do capítulo 4 até o capítulo 5, verso 21, ele vai investir para falar da santidade da igreja. Olha como que a estrutura de pensamento dele, a forma dele pensar, dele escrever, tem tudo a ver com a mensagem que ele está tentando mandar para a igreja. Então, se ele entende, se nós entendemos aqui que nós temos 2 assuntos principais referidos à igreja, unidade e santidade, ele agora vai trabalhar a unidade da igreja e depois santidade da igreja. Então, hoje a gente vai falar da primeira parte da vocação da igreja: viver em unidade. A gente vai 2 versículos só, cada hora. Hoje é mais uma introdução, tá? Então, a unidade da igreja, ela precisa ser vivida de forma digna da sua vocação, porque ela foi chamada, dentre outras coisas, com esse propósito. Nós precisamos viver essa unidade. Então, uma igreja desunida, ela está na contramão do propósito para o qual ela foi idealizada. E, para tanto, Paulo vai falar da unidade baseada em 4 pontos. Isso até o verso 16. Hoje a gente só vai ver um pontinho. O primeiro deles está no verso 2, que é o que a gente vai trabalhar hoje. A unidade fundamentada no amor cristão. Depois ele vai falar dos versos 3 a 6, da unidade cristã espelhada como um espelho da própria unidade da igreja com Deus. Não foi isso que o Marcelo orou aqui? Né? Acho que foi na sua oração, na ministração. Né? O que vale a gente vir para cá cantar e fazer um monte de coisa se a gente não ama o Senhor? Então, o segundo ponto, dos versos 3 a 6, ele vai tratar exatamente disso. A unidade da igreja, ela acaba sendo um espelho da unidade dela com o Senhor dela. Tá certo? Depois, dos versos 7 a 12, ele vai falar da unidade da igreja e da diversidade de dons. Então, nós somos diferentes, recebemos dons diferentes, e essa nossa diversidade, ela serve justamente, ela contribui para a unidade da igreja, precisa ser bem usada. Não é? A nossa diversidade não pode ser usada para divisão. Um se acha melhor do que o outro, um acha que tem um dom maior do que o outro, isso aí não funciona. E depois, no verso 13 a 16, ele vai falar da maturidade cristã como um imperativo para que haja unidade na igreja. Então, é onde ele vai tratar de assuntos sobre maturidade cristã, mostrando que isso é fundamental, é importantíssimo para que as pessoas vivam união. Isso foi tema aqui, eu vou citar aqui a Valéria e o Roberto, que estava no meu grupo ontem, a gente falou disso, né? A maturidade no casamento, como é que à medida que a gente vai amadurecendo, né? A gente vai contribuindo para que a gente compreenda as coisas e viva a união do casamento. Ontem nós recebemos 4 perguntas muito interessantes sobre companheirismo, sobre vida a 2, né? E eu tinha 2 casais, o meu time estava equilibrado. Eu tinha Valéria e Roberto com 38 anos quase de casado, não é? Lúcia e Fausto com 32, eu no meio com 26, 27? 26, mano, que 27, não mete essa não. Eu e Marina com 26, e tinha 2 que não tinha nem 2 anos de casado, então ficou um time equilibrado, né? Um ensinando o outro ali dentro das realidades de cada um.
Tá certo? Então hoje, de uma forma muito breve, nós vamos falar de uma unidade que é fundamentada no amor cristão. Veja bem, no capítulo 3, verso 17, coloca aí, por favor, filhão, capítulo 3, verso 17, Paulo vai orar para que a igreja esteja fundamentada e arraigada em amor. A gente já viu isso. Ele ora para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que vocês estejam arraigados e alicerçados em amor. Não é? E fazendo isso, né, se a gente seguisse no decorrer do texto aí, a ideia de estar arraigado e fundamentado em amor, se eles vivessem dessa forma, eles mesmos iam conhecer o amor de Cristo numa dimensão diferente. Então esse capítulo 3, verso 17, ele é interessante porque ele fala de um nível de experiência espiritual que parece ser possível somente mediante ao amor cristão, certo? É como se a gente vivesse em união, se a igreja vivesse esse amor aí, nós íamos experimentar um nível diferente de relacionamento com Cristo. Nós iríamos conhecer Jesus numa outra realidade. Vou te usar um exemplo sobre o casamento. Uma pessoa pode escolher viver sozinha a vida inteira. É uma escolha dela e ela pode viver feliz com isso. E alguns vão achar que realmente foi mais feliz essa escolha, não é? Inclusive eu vi até um vídeo do pastor Cláudio Duarte, alguém perguntando para ele qual o conselho que você daria a uma pessoa que quer viver solteira. Aí ele falou assim, bom, quando ela cansar de ser feliz, vem sofrer com a gente. Então meteu essa. Então uma pessoa pode fazer essa escolha e viver feliz a sua vida inteira. Ela vai aprender a amar outras pessoas, a ter consideração com outras pessoas. Mas quando nós casamos, nós experimentamos uma coisa diferente. Quando nós casamos biblicamente, quando nós casamos com sentimentos que são realmente puros, nós começamos a experimentar uma coisa diferente. E a gente começa a perceber que nós podemos amar uma outra pessoa e podemos ser amados por essa outra pessoa, coisa que talvez nós não experimentaríamos nesse nível se a gente não tivesse casado nunca. Mas não para por aí, um casal pode optar de viver assim o resto da vida e eles vão conhecer o amor a dois. Mas quando vem um filho, ele experimenta um nível diferente de amor. É uma coisa que ele não sentia pela mulher dele, é uma coisa diferente. Ele sente um amor pela esposa dele, ou ela pelo marido, mas quando eles olham para aquele serzinho, é uma coisa diferente, que só pode ser experimentado nessas condições. E o que é bacana nisso tudo é que quando vem o segundo filho, você pensa assim, será que ainda há amor por segundo filho? De tanto que eu amo esse? E você percebe que quando vem o outro filho, você tem uma carga de amor tão grande ou igual ao primeiro. Não é? E você, nossa, é possível amar duas pessoas de uma forma que eu não sei qual que eu amo mais. São níveis de relacionamento, de amor, que nós vivemos à medida que nós vamos avançando nessas experiências. A mesma coisa aqui. À medida que a igreja vai entendendo a sua unidade em amor, ela vai experimentando níveis diferentes de relacionamento com o seu Senhor. Então, Paulo escreveu sobre a excelência do amor, sobre tantos outros dons. Isso que significa que sem amor nós podemos realizar muitas coisas aqui dentro dessa igreja, mas elas não terão o devido valor espiritual. Talvez seja por isso que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios capítulo 13, versos 1 a 3, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu sou como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso valerá. Entende a mensagem para nós aqui? A gente pode fazer muita coisa, e a gente pode fazer muita coisa legal. As pessoas vão ver a foto nossa, todas elas vão estar lindas. As pessoas verão os nossos vídeos, estarão maravilhosos, elas serão atraídas para esse lugar. Mas se nós não tivermos essa unidade em amor, muitas dessas coisas serão desconstruídas
com o tempo. Então aqui no verso 2, Paulo vai falar do amor, e ele vai falar desse amor que se manifesta de 4 formas dentro do nosso relacionamento. O primeiro deles, ele se manifesta na humildade. Por isso ele vai dizer: sejam completamente humildes. Humildade no mundo antigo, principalmente no contexto greco-romano, não é vista como uma virtude, mas como uma condição servil. Você vê isso em filmes até hoje. Roma, o que ele valorizava? A glória. Humildade é uma condição para o escravo. Não tem essa de um romano ser humilde. A condição da humildade não cabe dentro da visão de mundo desse povo antigo. Daí a dificuldade de se ver Jesus como rei. Porque Jesus veio com essa capa da humildade. Ele, na verdade, Jesus se constituía escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Como pode-se dizer que esse homem que vai para a cruz e morre na cruz, ele é o rei dos judeus? Isso é um escândalo para os judeus. E para o grego, ou romano, ou qualquer outro gentio, pensar que o rei dos judeus morreu na cruz é uma loucura. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 1, versos 18 a 25. Então Jesus se constituiu desse jeito, e Jesus veio na humildade. Então, quando Cristo veio ao mundo, ele dá significado e valor à humildade. A humildade agora passa a ser para nós uma virtude, mas antes não era, mas agora é. Jesus ressignificou muita coisa. Por exemplo, as pessoas andam com cruzes. Nós colocamos cruzes aí às vezes nos lugares. A nossa logomarca é uma cruz. Mas cruz, na época de Jesus, era objeto de tortura. Ninguém anda com cruz pendurada no peito na época de Jesus. Isso é loucura. Isso o cara devia ser sádico, não é? ou masoquista, ou os dois juntos. Hoje nós usamos, porque Jesus ressignificou esse objeto de tortura, que depois diz a história que nem foi usado mais. Então Jesus mostrou ao mundo o que é a verdadeira humildade, principalmente sendo ele o próprio Deus encarnado. Agora observe o que Paulo está nos ensinando sobre humildade. Quando Jesus proferiu o famoso discurso do Sermão do Monte, coloca aí Mateus 5,3, observe esse texto. Tá? Esse texto aí, a NVI traduz como pobres de espírito, mas talvez algumas traduções aí mais antigas, se você tiver, vai falar humildes de espírito. Por que a NVI ela traduz como pobre? Porque a palavra que Jesus usou aí é a palavra da pobreza mesmo. É aquele sujeito que é destituído de coisas. É o estado de mendicância. É o mendigo. É o pobre. É o miserável. Ele não tem as coisas. É a palavra que Jesus usou aí. Mas a palavra que Paulo usa é uma palavra completamente diferente. Os humildes que Paulo vai usar aí em Éfeso não são necessariamente as pessoas destituídas de coisas. A palavra em Efésios é diferente de Mateus. Os humildes de Efésios são aqueles que têm esse conceito da humildade, não é no bolso, é na mente. É diferente. O conceito da humildade aqui, quando ele fala sejam humildes, não tem a ver com a minha condição financeira. Tem muita gente pobre soberba e muita gente rica humilde. Porque o conceito é na cabeça, é aqui. Então os humildes desse texto são aqueles que têm o conceito na mente. É uma espécie de disposição mental. Ele não é necessariamente rico ou pobre, mas é humilde de mente. E uma pessoa assim, ela reconhece o valor e a dignidade do outro, que foi o que Jesus fez com a gente. Mesmo sendo Deus, ele se esvaziou, ele tomou a forma humana, ele compreendeu as nossas dores, ele morreu no nosso lugar, ele teve uma percepção completamente misericordiosa da gente. Houve momentos de empatia entre nós e ele, né? Houve momentos de equidade, houve momentos de misericórdia, e ele conseguiu compreender. Daí o escritor lá de Hebreus, se não me engano, quando ele fala que nós não temos um sumo sacerdote que não tenha realmente entendido as nossas dores.
Então, olha só a disposição mental, e foi justamente essa mentalidade que havia em Cristo. Por isso que Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 2, dos versos de 5 a 8, ele vai dizer: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se, ou seja, ele tornou-se baixo, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. E é justamente essa disposição mental que precisa haver no meio do povo separado por Deus, para que a igreja local realmente transmita a ideia do que ela foi chamada para ser. E aí é que nós crescemos quando nós estamos fazendo aquilo que Deus falou para a gente fazer, e quando nós estamos sendo aquilo que Deus mandou a gente ser. E essa humildade, então, ela é essencial para a unidade da igreja. Quando nós começamos a olhar a outra pessoa, e em vez de exigir coisas dela, nós começamos a compreender aonde ele está. Aonde nós começamos a tirar o orgulho do nosso coração e começamos a colocar no nosso coração a humildade que estava presente na vida de Jesus. Isso é fundamental para a unidade da igreja. Depois ele vai falar, mas não é só na humildade. Sejam humildes e dóceis. A mansidão, que é a palavra aí que cabe debaixo de dócil, ela é co-irmã da humildade. Então Jesus se referiu-se a si mesmo como manso e humilde de coração. Manso não é o fraco, mas é o forte o suficiente para manter o equilíbrio entre não ficar irado demais e não ficar irado nunca. Não é isso? A gente tem que manter o equilíbrio. Manso é a qualidade do equilíbrio. Então mansidão e humildade então formam uma dupla. Depois a gente tem outra dupla que Paulo fala. Ele fala, olha, não é só humilde e dócil, vocês precisam ser pacientes. E a paciência é aquela capacidade que o Espírito nos dá de nós sermos longânimos. Às vezes a gente estressa com uma pessoa, às vezes a gente ouve uma palavra que machucou o coração da gente, mas a gente caminha mais um pouco, a gente insiste mais um pouco, a gente anda mais um pouco. Então aguentar com paciência as provocações alheias, é isso que que Paulo vem dizer para a igreja. Então nós podemos aprender isso com Cristo. Ele fala sobre provocações dos mais diversos tipos. Jesus sofreu isso e não cedeu, pelo contrário, ele manteve-se firme no seu propósito. Paciência. E aí a dupla que faz com paciência é a capacidade que nós temos de suportar uns aos outros. Tem gente que fala que é para dar suporte, né? Mas não é, tolerância mesmo. É tolerância. Tem irmão que é difícil, amém ou não? Pastor também é difícil. A gente precisa ter tolerância, que é essencial para que qualquer grupo de pessoas viva bem e em paz. E essas 4 virtudes, elas na verdade são representação do amor que une e faz uma igreja se desenvolver e crescer. Então igrejas e consequentemente as pessoas crescem a partir do momento que elas começam a pegar a humildade, a mansidão, a paciência, o suportar uns aos outros, e vive isso com base no amor. A nossa conexão, a nossa vida, aquilo que nos faz crescer, aquilo que nos une como povo de Deus, deve estar fundamentada no amor que se expressa dessas 4 formas dentro da igreja. Essa é a primeira coisa que Paulo pede a eles, depois de falar sobre o que é uma igreja à luz daquilo tudo, toda a teologia que ele traz. Eu quero concluir isso aqui, que o certo aqui era a gente ir até o verso 16. Mas vai chegar no final, vocês não vão ter paciência comigo, vocês não vão me tolerar e não vão ser mansos. Pastor, já é 10 horas da noite. Então a gente tem que cortar, tá? Eu quero concluir isso aqui o seguinte. Eu sei o quanto é, e é estranho dizer isso, eu sei o quanto essas palavras parecem estar na contramão, mas eu tenho plena confiança em Deus, que chamou a igreja à existência, que Ele mesmo dá à igreja condições de viver em união. Nós estamos vivendo tempos na sociedade
Nós estamos vivendo tempos na sociedade em que a palavra união parece não fazer nenhum sentido. A gente falar de união está tão difícil, tão complicado. E não é diferente dentro da igreja, é estranho falar isso, mas eu creio que Deus dá à igreja condições dela viver a sua união. Eu aprendo aqui que os crentes precisam exercitar esses 4 pontos. Veja bem, a humildade, a mansidão, a paciência e a capacidade de suportar uns aos outros. Nós precisamos exercitar isso. A gente às vezes ora e pensa que essas coisas vêm prontas. Deus, me dá mais amor no coração. Aí o dia que você vem na igreja, o introdutor é aquela pessoa que teve um rusgo com você. Aí qual é a tendência que a gente tem? Vamos desviar o caminho, entrar pelo corredor, subir para a galeria. Deus colocou aquela pessoa ali porque você orou. Deus, me dá mais amor, está aí para você exercitar. Me dá mais paciência, me dá mais longanimidade, me dá mais tolerância com as pessoas. Isso é uma coisa que a gente tem que pôr em prática. Os crentes precisam exercitar isso. Eu aprendo aqui que as forças que nos unem, a força que une a igreja, elas são maiores do que as forças que nos dividem. A gente só tem que colocar essas coisas em prática. Quando a gente não exercita essas coisas, parece que tudo é mais forte do que a nossa união. Então a igreja vive isso que a gente muitas vezes vê, uma coisa fragmentada, onde você não sabe realmente qual é a posição dos cristãos no atual cenário que nós vivemos. Eu quero ainda deixar um texto que está lá em Romanos capítulo 12, verso 18, que Paulo, o mesmo Paulo que escreveu isso aqui, ele diz assim, olha, no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Olha que palavra, no que depender da gente, a gente tem que fazer todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. É fácil isso, irmão? Não é. É difícil? É. A gente precisa ser realista. Mas o Espírito de Deus trabalha na vida da igreja. E Ele trabalha no coração e na vida daqueles que entregaram a vida a Ele. E essas pessoas podem, em Cristo Jesus, reunir forças, visão, mentalidade, para poder, de fato, viver o que o apóstolo Paulo está dizendo para essa igreja. Se isso não fosse possível, ele não tinha escrito isso aqui para nós. Ele fala de teologia e agora ele nos ensina como que a igreja precisa viver. E se a gente vencer isso, se a gente viver dessa forma, a igreja será um grande testemunho do poder de Deus para a vida das outras pessoas. Amém? Bacana. Levantou uma placa aqui. Ah, ok, já entendi. Pessoal da MCM, por favor. Nós temos aqui um grupo musical. O Lucas não é da MCM. Quando eu era membro da igreja lá no Rio de Janeiro, né, depois que a gente torna pastor, as coisas mudam muito para a gente, sabe? Mas eu era chamado de um MCM, lembra, Marina? Eu era um MCM, que eu estava sempre presente nessas atividades. Mas essa aqui é o grupo da MCM, grupo musical, que vai adorar o Senhor aqui nesta noite conosco. Boa noite, irmãos. Aqui está a nossa banda da MCM, não é um grupo, não, é banda mesmo. É a banda. No vocal sou eu, Berê, Valéria no piano, Lúcia na bateria, Sofia e Ana no violão. Ainda tem a Jane Starneck que não está, que é vocal também. E nós estamos no mês de missões, estamos no mês da pátria. Então hoje eu quero que a igreja vai cantar conosco também. Nós vamos colocar a letra aqui e vamos orar, né? Nós estamos vivendo dias difíceis e o nosso hino é Deus sare esta nação. Daqui 15 dias nós vamos ter, né, as eleições, então nós temos que orar muito, porque nós estamos vivendo muito dias difíceis no nosso país.
Então eu quero só colocar que a igreja se coloque de pé. Assim que começar, espera um pouquinho. Deixa. Pode. Nós vamos. O Lucas vai nos auxiliar hoje no baixo, né, Lucas? Ele vai dar suporte. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando o seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando o seu poder. Deus, sara esta nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara esta nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou com um brilho especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a tua mão, derramando a tua unção, liberando o seu poder. Sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Deus, sara esta nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara esta nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Amém. Obrigado, queridos. Nós vamos orar. Quero agradecer. Pode chamar de banda mesmo? É